Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, vamos para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler o capítulo 21, do livro de 1 Reis. Então eu convido você a pegar sua Bíblia, vir comigo para a gente fazermos essa leitura, para ver o que Deus está passando para nós através desse capítulo. Já temos, o capítulo até aqui, desde o começo, desde Gênesis até aqui, nós já temos o capítulo gravado aqui nesse canal. Então, se você tem interesse de ouvir, capítulo por capítulo, versículo por versículo, o que Deus está falando conosco através, é um estudo minucioso, onde a gente para analisar o que Deus está passando para nós, através desse capítulo. Então, agora vamos ler aqui no capítulo 21, do livro de 1 Reis, que nos diz: Sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o Gisraelita, uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Falou este a Nabote, dizendo: Dá-me tua vinda para que me sirva de horta, porque esta vizinha, ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se desejares, te darei valor em dinheiro. Respondeu, porém, Nabote a Acabe: Longe de mim eu te dar a herança de meus pais. Então Acabe veio para sua casa, desgostoso, indignado, por causa da palavra que Nabote, os israelitas, lhe falara, pois este lhe dissera: Não te darei a herança de meus pais. Tendo-se deitado na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Nabote, ele ficou, chateado, porque ele queria, aumentar a vinha dele, o pedaço de terra ali deles. Então ele nem pensou nesse negócio de herança, ele simplesmente queria comprar, porque aquilo, com certeza, já estava, um costume, já tinha passado por um costume. Então, a gente veja que Acabe, ele ficou desgostoso, indignado, pela palavra de Nabote, e ele foi para sua casa e não quis, nem comer, ficou desgostoso. Mas vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Por que está teu espírito tão desgostoso que não queres comer? E ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, os Gisraelita. Ele disse: Dá-me a tua vinda por dinheiro, ou, se apraz, te darei outra vinha em seu lugar. E ele, porém, disse que não darei a minha vinha. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governa tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come e alegra-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Gisraelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e selando-as com o sinete dele, mandou-as aos anciões e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Assim escreveu nas cartas: Apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduzi-o para fora e apedrejai-o até que morra. Pelo que o homem da cidade dele, isto é, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que ela lhe mandara. Apregoaram o jejum e puseram Nabote diante do povo. Também vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele, e estes filhos de Belial testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram de sorte que morreu. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ora, ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha de Nabote,
o Gisraelita, o qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas é morto. Quando Acabe ouviu que Nabote já era morto, se levantou para descer a vinha de Nabote, o Gisraelita, a fim de tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu a fim de tomar posse dela. E tu lhes falarás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura, não mataste e tomaste a herança? E tu lhe falarás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também seu próprio sangue. Aqui vemos que Acabe, ele estava, você percebeu que quem planejou todo esse mal não foi Acabe, mas sim a mulher dele, a Jezabel. E ele vem, né? Ele se alegrou quando a Jezabel conta para ele que Nabote tinha morrido. E Jezabel fala: pode ir lá tomar a vinha de Nabote, porque ele morreu. E ele foi. Ele sabia do acontecido? Sabia. Ele sabia quem tinha feito tudo aquilo? Sabia. Vamos continuar. Então Deus pega, né, quando ele vai, né, pegar a vinha de Nabote, Deus envia um profeta, né, o profeta Elias, para encontrar com ele, e fala: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também teu próprio sangue. Ao que disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te porque te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre de Israel. Eu farei tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Talvez você pergunte, mas por que Deus ele interferia nas atitudes dos reis, né, daquela época? Porque Israel e Judá eram da descendência de Jacó, então eles eram aquele povo que saiu do Egito. Então por isso que Deus, né, ele, como fala, ele cuidava daquele povo, ele ainda estava cuidando daquele povo. Então ele punia severamente aquele povo para ver se eles, né, retornavam dos seus pecados. Mas cada vez mais eles iam aumentando, né, o pecado deles. Então por isso que a gente vê os profetas interferindo nos reis, porque a verdade é que Deus não queria, né? Tem muita gente que, eu até coloquei um vídeo, muita gente veio falar para mim que a igreja tem que interferir na política, tem que entrar na política, né? Não no sentido, eu creio que a igreja, ela tem que, o dever da igreja na política, ela tem que orar, né? Para Deus enviar um homem, né? Para um homem digno. Só que essa igreja também, né? Ela tem que estar afinada com os mandamentos de Deus, né? Não pode ser qualquer um achando que Deus vai me ouvir, porque Deus não ouve o pecador. Deus não ouve o pecador. E se a nação tem um governante ruim, é porque o povo daquela nação merece aquele governante, porque não vigiaram. Tá entendendo? Não vigiaram. Deus não queria colocar rei. A gente sabe a história, né? Que Deus não queria colocar rei, que Deus é que reinava sobre o povo de Israel. Mas eles pediram um rei. Aí Deus levanta, né,
um rei para o povo de Israel. E aquele rei não foi temente a Deus. Deus ensinou como que ele deveria ser temente, mas ele não foi. E assim, os que sucederam depois dele. E aqui, por isso que Deus, ele sempre interferia quando os reis faziam alguma coisa errada, o povo, né, fazia coisa errada, Deus interferia. Porque Deus ainda estava cuidando daquela nação, Deus ainda estava cuidando daquele povo, até com os dias de hoje. Quando você está na presença de Deus, você anda fora dos caminhos de Deus, vem o castigo. Ah, mas Deus não castiga ninguém, né? Tem essa coisa, porque não leram a Bíblia. Lá em Deuteronômio 28, fala que Deus castiga, sim. E com punições severas. Severas e severas mesmo. Então, dizer que Deus não castiga é porque a pessoa não tem um conhecimento da Bíblia. Não conhece o Deus que ela segue. Porque a Bíblia, Deus castiga. Então, aqui a gente já nota que Deus castiga. Você acha que isso não é um castigo? Acabe, né? Queria a terra de Nabote. Nabote negou. Aí Acabe vai, a mulher de Acabe vai e mata, né? Nabote para Acabe ficar com a terra dela, com a terra dele. Isso aqui não é uma punição? Aí Deus encontra Acabe e fala para ele, olha, assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, eles também lamberão o teu sangue. Isso aqui é o quê? Sempre que eu falo para vocês uma coisa, quem me segue aqui sabe com os meus comentários o que eu penso tudo disso. O que eu penso não, o que é as coisas, né? Com Deus é dente por dente e olho por olho. Você e Deus. Então, se você faz um mal aqui para alguém, com certeza você vai receber esse mal em dobro. Até em dobro. Você vai receber a recompensa. Com Deus, gente, é olho por olho e dente por dente. Está escrito. Com Deus, Deus. Agora, homem com homem, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós devemos perdoar. Tanto que o próprio Jesus nos ensina. Se alguém te bater, pegar sua capa, você entrega. Se alguém vem te roubar, entrega tudo. Porque essa pessoa vai ter um castigo. Quem vai castigar essa pessoa não vai ser você. Vai ser Deus. Porque Deus toma para ele a vingança. Deus toma para si a vingança. Então é melhor você entregar na mão de Deus. Quando alguém fizer maldade com você, você entrega na mão de Deus. E quando você for fazer maldade com alguém, pensa na mão de Deus. O que pode causar com você. É assim, ó. É rapidinho. Deus vinga rapidinho. Então entrega tudo na mão de Deus. Não queira você querer vingar um mal que alguém fez por você. Não. Descansa em paz. É assim que Deus nos fala. Descansa em paz. Porque o troco, quem dá é Deus. Então, não queira, né, pagar o mal com o mal. A Bíblia, Jesus sempre nos deu, né, essa instrução. Pague o mal pelo bem. Nunca pague o mal pelo mal. Se um vizinho faz algo com você terrível, não queira pagar mal com mal. Mas pague mal com o bem. E aqui, vamos continuar. Também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer a Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve, porém, ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor,
sendo instigado por Jezabel, sua mulher, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amoreus, os quais o Senhor lançou fora de sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de saco sua carne e jejumou, e jazia em saco e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tibista, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, enquanto se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver nos seus dias. Nos dias de seu filho, trarei o mal sobre a sua casa. Acabe, ele se arrependeu. Ele era um rei. E o que ele fez? Ele se humilhou e se vestiu de saco o tempo todo, para que ele tivesse, né, o perdão de Deus. Só que nós vemos aqui, Deus perdoou ele. Ele não foi morto do jeito que Deus falou que ia fazer com ele. Por quê? Porque ele se humilhou. Ele pediu perdão para Deus. Ele demonstrou arrependimento. Ele se despiu da coroa dele, que ele era, né, rei. Ele se despiu e foi se vestir de saco e jejumar perante Deus. Se humilhou perante Deus. E Deus viu que ele se arrependeu. Então Deus, olha só, e o castigo que era para cair sobre ele, caiu sobre as suas descendências. Quem sofreu, vamos dizer, o pacto, né, foi os seus filhos. Aí a gente tem, por que os filhos dele sofreram? Talvez você falou, mas por que Deus não perdoou ele? E jogou, né, o pecado dele para que os filhos sofressem. Isso é para mostrar para mim, para você, que com Deus não se brinca. Deus, ele é justo. Você acha que por causa do arrependimento de Acabe iria ficar ileso o que a Jezabel fez com Nabote, e ele sabendo o que a Jezabel fez, porque ele sabia o que a Jezabel fez, porque ele pegou o anel dele. Talvez você fale, mas Jezabel não sabia. Ele não sabia. Sabia porque ele selou. A Jezabel selou as cartas que ela enviou com porque o anel que eles tinham era um selo. Selou com o anel de Acabe. Tá entendendo? As cartas que foram enviadas por todas as províncias daquela época, estava ali o selo do anel de Acabe, que era o Acabe, quem era o rei de Israel. Então ele era culpado, sim, ele sabia de tudo que Jezabel estava fazendo, ele sabia. E ele era convincente com tudo aquilo. Então Deus o castigou, ele sim. Não castigou porque ele se humilhou, mas a família dele, os descendentes dele foram castigados. Então, olha só o que a gente pode, né, trazer o mal. Por isso que você vê gerações e gerações sofrendo o mesmo mal que o pai e a mãe sofrem. Ah, minha mãe, quantas vezes que a gente, né, ouve pessoas dizer, minha mãe sofria assim, meu pai sofria assim. E isso passa de geração a geração, e essa quebra de geração, se você não se humilhar diante de Deus, esse mal dessa geração continua. Continua com você, continua com seus filhos, até que você faz uma quebra dessa maldição. Para você, né? Você vê que ele se humilhou, então você se humilha também. Se você está vendo que uma maldição está caindo sobre você, é uma maldição hereditária, se humilha diante de Deus. Talvez na sua família tem. Talvez você está sofrendo uma maldição que veio já dos seus pais, que você já traz, né, como herança dos seus pais. Então, quebra essa maldição, se humilha diante de Deus, para que essa maldição não passe, né, não fique
andando pela sua geração. Ora a Deus e fala: Senhor, toda maldição que vem de família, que nesse momento seja quebrado. Se humilha, dá uma oferta diante de Deus, uma oferta, né? Mostra para Deus o arrependimento, mostra para Deus livrar você dessa maldição. Ó como a gente aprende, né? Andando na presença de Deus e lendo a palavra de Deus. O Velho Testamento, como muitas religiões, proíbe até que os cristãos leiam. Irmãos, o Velho Testamento é ensinamento vivo para que nós venhamos, né, aprender a andar na presença de Deus. Se você não tiver a base, o alicerce todo de uma igreja, está no Velho Testamento. A base completa, ela está no Velho Testamento. No Velho Testamento fala tudo. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a confirmação. Nada mais é do que a confirmação do Velho Testamento. Ficamos por aqui hoje. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.